Minha gente querida, Vamos começar nossas leituras, nossos estudos com o livro Minutos de Luz de Pastorino, de Ariston Teles, e fala sobre meditação. Você medita? Sabe meditar? Não há qualquer mistério nisso. Veja bem, meditar não quer dizer propriamente pensar. É parar, repousar a alma, entrar em sintonia com a música das esferas. A meditação abre um vazio na alma que logo é preenchido de paz. Uma sensação indescritível de júbilo invade todo o seu ser. É muito bom dedicar 1 hora à meditação. Se não todos os dias, pelo menos 1 vez por semana. Pare, relaxe, desligue-se das coisas transitórias, mergulhe no oceano infinito da paz. Meditação é silêncio interior, é harmonia com Deus. Vamos acrescentar que meditação também não é não pensar, que muita gente acaba tendo dificuldade porque para, relaxa e a cabeça ferve. É aquietar a mente. Meditar é como orar. Mas orar a gente se dirige ao nosso Criador, aos nossos amigos espirituais, às nossas devoções. Meditar é você se acalmar, relaxar e deixar a mente também se aquietar. Os pensamentos vêm, a gente não, para relaxar, a gente aprender a relaxar, tem que deixar o pensamento vir e ir embora. Então a gente vai respirando, vai se concentrando na respiração, no relaxamento do corpo todo, do nosso corpo físico. E aos poucos a gente vai sentindo que a mente também vai parando naquele frenesi de pensamentos. E aí vai começando a ficar quietinha, relaxando, mas sempre vai ter um pensamento ou outro que vai surgir e a gente não tem que brigar com o pensamento e ficar assim. Não pense, não pare de pensar. Deixa o pensamento vir e ir embora. E vai se concentrando no relaxamento físico, que vai conseguir o relaxamento mental. Essa é só uma dica. E essa meditação é muito bom também como recurso para a oração, para nossa... que mesmo a gente sente essa fluidez de pensamento quando a gente começa a orar e não consegue parar para pensar naquilo que está falando, naquilo que está lendo, principalmente quando é uma oração recitativa. A boca está falando, mas o pensamento está a mil. Por isso que quando a gente faz uma oração, e eu gosto desse tipo de oração,
que a gente faz conversando com Deus, falando e se colocando e não se concentra mais naquilo que a gente está querendo dizer. Tá bom, então vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre a união do corpo e da alma. E a pergunta que Kardec faz é se entre os natimortos, quer dizer, entre as crianças que não sobrevivem à gravidez, que morrem durante a gestação, se haverá algum que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos. E o Espírito de Verdade responde que sim. Há alguns, efetivamente, a cujos corpos não estava destinado nenhum espírito. Não tinha que se efetuar nada para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Quer dizer, a geração, a gestação é uma prova para os pais. E ele ainda pergunta: pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? E ele responde: algumas vezes, mas não vive. E mais uma pergunta complementar: segue-se então que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente um espírito encarnando? Bom, que seria ela se isso não acontecesse? Não seria um ser humano. Então é natural que ele está dizendo, claro, se tem um espírito é porque tem um ser encarnado, né? Vamos lembrar que ele está fazendo essas perguntas no século XIX, em que havia poucos recursos para saber se o feto estava vivo, como é que ele tinha morrido ali no meio da gestação, e talvez fosse uma surpresa quando nascesse morto, né? O que ele fala em natimorto. Mas hoje em dia a gente já tem isso, já comprova essa morte bem antes do nascimento. É isso. Vamos então para o livro A Gênese. E a gente está no capítulo Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Aqui ele está fazendo uma viagem aqui desde dos primeiros sistemas de interpretação, né? Falando da Grécia, das filosofias antigas, indianas também. E vamos continuar. Ontem nós falamos da Terra, hoje ele vai falar do céu. Por se mostrar sob forma côncava, o céu na crença vulgar era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade enchia completamente de ar. Sem nenhuma noção de espaço infinito, incapazes mesmo de conceberem o espaço, os homens imaginavam que essa abóbada era constituída de matéria sólida, de onde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, firmamento.
firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, e por isso todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando o céu. Se bem que hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, a abóbada estrelada sob a cúpula do céu. Igualmente desconhecida era a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. Ninguém podia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra e ninguém a via subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de sustentá-los. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva e, conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição, da destinação dos astros, que aliás pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente que fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse conceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinadas a recriar à vista dos habitantes da Terra. E não é mesmo que tem gente que até hoje ainda acha que o homem é o centro do universo. Pois bem, então vamos terminar as nossas leituras com uma trovinha de Leôncio Correia, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Provérbio justo e sereno que não falha onde se aplica. Quanto melhor o terreno, mais propenso à tiririca.